uma vez para agradecer a Deus, para glorificar o nome dEle, para bendizer o seu santo nome e participar de mais um culto, não é verdade? De doutrina na casa do Senhor, na presença do Senhor. E desde já eu peço ao Senhor que Ele venha falar poderosamente conosco e que todos nós mais tarde possamos sair daqui mais abençoados do que chegamos, no nome santo de Jesus. Amém? É um privilégio muito grande, meus amados irmãos, estarmos aqui. Mais um dia de vida o Senhor nos abençoa e nós só devemos render graças ao nosso Senhor, no nome de Jesus. Irmãos, normalmente eu estou ministrando na escola bíblica, né? Porém, essa quinta-feira eu vinha aguardando ela durante um bom tempo, esta mensagem, esta reflexão, né, este ensino. Eu senti muito no coração quando o Senhor começou a mostrar e eu fui esboçando. E eu senti muito no coração para trazer aqui para a sede. Normalmente eu venho ministrando doutrinas no setor H também, né? E em uma sexta-feira lá que o pastor Edson não pôde ir, eu até ministrei essa mensagem, né? Acredito que meus amados irmãos ali, o Cie e a Jaqueline, vão lembrar de boa parte da mensagem, mas o Espírito Santo de Deus, tenho certeza que vai ministrar muito mais sobre nossas vidas, porque o maná, ele é para aquele dia, né? O outro dia já vem novamente. Então, meus amados irmãos, nós vamos compartilhar um pouco aqui da palavra do Senhor. Eu chamo você a se concentrar na palavra, a prestar atenção na mensagem e extrair o máximo da palavra de Deus para a sua vida. Pois aqui nós teremos um ensino que fará, o dia a dia fará nós colocarmos na prática. E isso é muito necessário para nós verdadeiramente fazermos a vontade do Senhor e glorificar o seu nome. Amém, amada igreja? Eu peço que desde já, meus amados irmãos, abram suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 7. Primeiro Samuel, capítulo 7. Se você tem alguém que está nos visitando ou não tem ainda muito conhecimento da ordem dos livros, ajude, por gentileza, para que todos possam compartilhar, todos nós possamos ler juntos a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 7, versículos 1 ao 12. Depois de lermos, nós fazemos mais uma breve oração. 1 Samuel, capítulo 7, do 1 ao 12, aos que acharam, digam amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 7, do 1 ao 12. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos,
e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, vos livrará da mão dos filisteus. Versículo 4: Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Versículo 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Oremos. Glorifica ao Senhor. Glória a Deus. Oremos. Soberano Deus e grandioso Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que tu representa em nossas vidas, por ser esse Deus maravilhoso, fiel, digno de toda honra, glória e louvores, Senhor. No nome de Jesus nós te apresentamos, ó Deus, a tua palavra nesse instante. Nesta noite, Senhor, eu só sou o canal do Senhor para ministrar. Preciso tanto da mensagem quanto meus irmãos. E eu peço que o Senhor, mais uma vez, Pai, venha me usar nesta noite para falar ao teu povo. E que todos nós, Senhor, possamos sair daqui fortalecidos e glorificar o teu nome, Pai, durante os dias e dias que o Senhor nos conceder, Pai. No nome de Jesus, abençoa teus filhos e filhas. Aqueles que não puderam vir, Senhor, que a mesma unção que tiver aqui no santuário, Senhor, eles possam sentir, Pai, em seus lares, onde quer que estejam, Senhor. Pois sabemos que o Senhor é um Deus presente e tem cuidado de nós. É assim que nós te apresentamos, Pai, esta palavra, esta mensagem, este maravilhoso momento na tua casa, para glorificar o teu nome. No nome santo de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Porque o Senhor é que é digno de toda honra, glória e louvores. Meus irmãos, o título dessa mensagem, ele é muito simples e é muito falado, né? E quando nós lemos esse texto, exatamente por conta do versículo 12, tem como título Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Todos nós, meus amados irmãos, devemos compreender uma coisa. Infelizmente, nós somos pessoas, de certa forma, ingratas. Por quê, irmão? Porque nós não agradecemos o quanto nós devíamos agradecer ao Senhor. Nós muitas vezes, meus amados irmãos, esquecemos que as bênçãos de Deus são as mínimas coisas. Nós acordarmos, levantarmos, sairmos do nosso quarto para a cozinha e
abrir a porta e ver o sol nascer novamente. São coisas mínimas que nós não agradecemos. Israel, né, o povo de Israel simboliza, né, a igreja. O povo de Israel, no Antigo Testamento, meus irmãos, eles eram dessa maneira. Se afastavam de Deus, Deus ajudava, eles se voltavam para o Senhor. Passava-se tempo, se afastavam do Senhor, a peleja chegava, se aproximavam do Senhor. Se afastava de Deus, se aproximava de Deus. Se afastava do Senhor, se aproximava do Senhor. Infelizmente, irmãos, é um reflexo da igreja na face da terra. Eu digo de um modo geral. As pessoas, irmãos, têm se afastado e se achegado a Deus de uma maneira muito grosseira. Se está tudo bem, eu estou na casa do Senhor. Se não está, eu estou longe. Exatamente como o povo de Israel fazia. E muitos homens de Deus tiveram de ser levantados para orientar o povo. Israel, meus amados irmãos, estava vivendo ali, nessa época, apenas derrotas, certo? Porque eles confiavam na própria força, na própria sabedoria, capacidades, desprezando muitas vezes a presença do Senhor Todo-Poderoso. E desprezando o conserto do Senhor, né? A aliança de Deus, os mandamentos do Senhor. Para nós entendermos melhor, irmãos, este exato momento aqui que Samuel fala estas palavras, até aqui nos ajudou o Senhor, é necessário neste culto de ensinamento da palavra, nós entendermos uma parte do contexto e vermos o quanto esse povo aqui estava na peleja, que muitas vezes eu e você podemos estar passando. Eu listei aqui, lendo, né, o contexto, 5 coisas para a gente ver como eles estavam ali sofrendo. O povo de Israel na peleja, na luta, na batalha, porque muitos fatos estavam acontecendo. Eu listei aqui os 5 principais. O primeiro deles, meus amados irmãos, morreram 4.000 homens do exército de Israel. Acompanhe comigo, por gentileza, 1 Samuel, continue no livro, mas agora você volta para o capítulo 4. Volte aí para o capítulo 4. No verso 2. Todos acharam? Amém? Diz assim: e os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Esse aí foi o início, né, da peleja de Israel neste momento contra os filisteus. Mas continuou a luta. E aí em 1 Samuel 4:10 morreram, meus irmãos, 30.000 homens. Vamos ver aí, 1 Samuel 4, versículo 10 agora. O mesmo capítulo, no verso 10. Todos acharam? Amém? Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido. E fugiram, cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel, quantos? 30.000 homens de pé. Meus irmãos, eu achei interessante porque nesta tradução da Bíblia ele falou grande estrago. E se nós olharmos, verdadeiramente foi de 4.000 homens derrotados para 30.000, foi uma perca muito grande. Mas continua, meus irmãos, a luta. 1 Samuel 4:11, olha só, morrem Ofni e Finéias. Veja aí, no versículo 11. O versículo seguinte:
e foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Ofni e Finéias, meus irmãos, embora em certo momento de suas vidas eles tiveram negligenciado a palavra do Senhor, os preceitos de Deus, mas eles eram sacerdotes da casa do Senhor. Cresceram vendo a liturgia do culto. Cresceram vendo cultos e cultos ao Senhor acontecendo. E neste momento, em um momento das suas vidas, eles se tornaram sacerdotes. E morreram eles 2 em batalha. Ofni e Finéias morreram. O pastor Flávio uma vez ministrou sobre exatamente esses 2, sacerdotes, que em certo momento das suas vidas negligenciaram ao Senhor. Mas foram sacerdotes. A luta continua, meus irmãos. Em 1 Samuel 4, 17 e 18, morre Eli, com a notícia da morte dos filhos, e a arca ainda é tomada. Vamos lá, 1 Samuel 4, versículo agora 17 e 18. Todos acharam? Amém? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era já velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Meus irmãos, Eli, sumo sacerdote, não suporta a notícia, já de idade, pesado. Os 2 filhos morrem e a arca do Senhor ainda é levada. A arca do Senhor, meus irmãos, acredito que vocês sabem, no Antigo Testamento ela simbolizava a presença de Deus. Aí você imagina para este homem, Eli, a presença de Deus estava ali com ele, estava ali aos arredores de Israel. E a peleja, a batalha é muito forte, é muito intensa. Seus 2 filhos morrem ali 34 mil homens de seu exército. E a arca de Deus ainda é tomada. Ele não suporta, sofre essa queda, morre também. Israel passando pela peleja, os filisteus ganhando a batalha de uma forma grande, de uma forma intensa. Aí você fala assim: irmão, mas realmente a luta já está grande. E se eu falar para você que nem acabou ainda, tem mais. Número 5, meus irmãos, durante esse processo, nasce Icabô, que significa foi-se a glória de Israel, como símbolo de extrema tristeza. 1 Samuel 4, 19 ao 22, vamos lá para o texto. (4, 19 ao 22), todos acharam? Amém? E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus.
Meus irmãos, quando nasce uma criança, aquele momento para os pais é inesquecível. É um momento de intensa alegria e felicidade. Eu tenho um amigo no trabalho que ele tem uma filha de 7 anos e a esposa dele engravidou novamente e veio a segunda filha. Ele disse que foi uma alegria tão imensa. Ele disse que na primeira filha deles, ele não conseguiu participar do parto, ver o parto. Ele disse que na segunda ele não perderia esse momento, de jeito nenhum. E ele enfrentou esse momento para ter a alegria de ver sua filha nascer. Ele disse que era a esposa dele tomando soro de um lado e ele tomando soro do outro. Parece que não gosta muito de sangue o rapaz, nem muita gente gosta, né? Mas ele enfrentou, ele quis sentir a alegria, quis estar perto, porque na primeira ele disse que não teve coragem. É um momento alegre. Mas aqui, meus irmãos, a presença de Deus, a arca do Senhor, trazia tanta satisfação, principalmente aos líderes e à família, que quando nasce, sua mãe logo fala, as mulheres fazendo o parto, auxiliando no parto, falando que teu filho está nascendo, se alegra, se anima. Ela nem fez caso disso, como diz a Bíblia. E ela coloca o nome da criança, nasce e acabou. Foi-se a glória de Israel. Porque a arca de Deus foi levada. Era, meus irmãos, um momento de uma tomada de decisões muito intensa. Porque você vê o seu exército perdendo, sacerdotes morrendo, sumo sacerdote morrendo, a arca de Deus sendo levada, crianças nascendo no lugar de alegria e tristeza, trazendo lá do Antigo Testamento para nós hoje, muitas vezes é a nossa vida, lutas, pelejas, batalhas, dificuldades, nós lutando para viver a vida como Deus quer, mas as pelejas vêm com toda força. Eu digo para você, meus irmãos, que alguém tem que se levantar. Alguém tem que se reerguer em meio a esse destroço que pode acontecer na nossa vida. No caso, neste momento de Israel, quem se levanta é Samuel. Ele fala para o povo verdadeiramente se converter ao Senhor, retirar a idolatria, os balaíns, os astarotes, os deuses que não são dignos de honra, glória e louvores. Preparar o coração, verdadeiramente servir a Deus. Mas 3 atitudes que Samuel fez com o povo me chamou muita atenção. E são essas 3 atitudes que eu quero tratar juntamente com a igreja aqui, para que nós possamos colocar na nossa mente, no nosso coração, e quando as dificuldades vierem, nós podermos, assim como Samuel fez com todo um povo, nós podermos nos reerguer e vencer esse momento difícil, que talvez algum dia possamos passar. Vamos ver as atitudes que Samuel tomou e que o Senhor abençoou em meio a esse momento conturbado de Israel. Em primeiro lugar, meus irmãos, Samuel disse para o povo congregar. Veja aí o versículo 5 do texto base, certo? 1 Samuel 7.
1 Samuel capítulo 7, vamos ver o versículo 5 novamente. Todos acharam, amém? Diz assim: disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Para o Senhor, irmãos, continuar a cuidar mais e mais de nós, das nossas vidas, nós precisamos entender cada vez mais a vontade de Deus. E para entender essa vontade, meus amados irmãos, eu digo uma coisa para você: nós devemos congregar. Devemos congregar. Atualmente, uma jovem que tinha uma grande influência no mundo cristão, através da música, foi descoberto, né, através das mídias, né, que hoje são muitas, que ela é viciada. E aí, meus irmãos, um dos amigos de infância dela, até a Esther me falou essa notícia hoje, essa informação, um dos amigos de infância dela disse o problema dela. Ele disse: o seu problema, fulana de tal, é porque você não congregava, você vivia para cantar. E ele disse mais: embora eu ministre em vários lugares, mas todo domingo eu faço o possível para estar na igreja, ouvindo o meu pastor ministrar, ouvindo o meu pastor pregar, ouvindo o ensinamento da igreja, e você não fez isso, e você caiu. Irmãos, aquele que está de pé, verdadeiramente cuide para que não caia. Agora, uma coisa que fortalece o crente, eu garanto isso para você, é congregar. Ah, irmão, congregar é complicado, é? Eu sei, eu congrego. Mas quem congrega, meus irmãos, está junto, está aquecido, está se fortalecendo. O significado da palavra congregar, é o seguinte: reunir, ficar junto, unir e misturar-se. Ou seja, meus amados irmãos, quando a gente congrega, a gente está junto, está unido, está fortalecido. Será que hoje nós congregamos de verdade? Se tem alguém aqui que não congrega, eu convido você a congregar de verdade. Que nem nós estamos aprendendo, né, na escola bíblica, o corpo de Cristo, sobre o corpo de Cristo, essa essência de ser corpo de Cristo. Samuel, ele tomou essa atitude. 34 mil homens morrendo, perdendo a peleja para os filisteus, líderes morrendo na batalha, a arca de Deus, a presença de Deus sendo tomada. Samuel se levanta, primeira atitude dele: não, está errado, o povo está todo espalhado, estão espalhados, todo mundo, está errado, vamos reagrupar, vamos congregar aqui. Aí chamou o povo para congregar, reuniu o povo. Segunda atitude de Samuel, versículo 8, vamos lá. Capítulo 7, versículo 8, todos acharam? Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Ou seja, segunda atitude de Samuel foi orar. Congregou o povo, interessante, né?
Olha só o que está por trás aí da letra já, ó. Congregou o povo, né? Reuniu o povo. Aí o que é que o povo pede? Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Congregou o povo, alguém tinha que orar pelo povo. Porém, meus irmãos, o povo estava todo destroçado, estava derrota em cima de derrota, aquelas derrotas que nós listamos no início da mensagem. Normalmente, meus irmãos, quando a gente está na peleja, está apanhando da vida, a gente não quer orar não, a gente não quer saber das coisas de Deus não. Aí tem que se levantar alguém e nos colocar nos eixos. Muitas vezes é o esposo que chama a atenção da esposa quando ela está meio para baixo. Algumas vezes é o filho que chama a atenção do pai quando ele está meio para baixo e a criança se arruma para vir para a casa do Senhor, se ajeita para vir para a casa do Senhor. Meus irmãos, todos os dias eu me surpreendo cada vez mais, né, amor, com o filho do Alberto, lá do setor H. Aquele menino é especial. O Alberto me dizendo que ele arruma, meus irmãos, organiza, ajeita a roupinha dele de manhã, domingo de manhã, para ir para o culto à noite. E tem um detalhe, ele vai com aquela roupa que ele arrumou, viu? Ele disse que ele acorda de manhã, ele escolhe uma roupa, ainda coloca o calçado perto. E aquela roupa que ele escolheu, ele se veste à noite e vai para a igreja. E pensa um bichinho para trabalhar? Ali trabalha, viu? E aí fazendo coisa direta, ajudando direto. É empolgado que só ele, graças a Deus. O povo, meus irmãos, pediu para que Samuel não parasse de clamar a Deus. Eles estavam com medo do que poderia acontecer. Muitos ao seu redor podem estar com medo de alguma situação. Mas hoje, nesse momento, meus irmãos, todos nós podemos orar a Deus. Podemos nos levantar, nos erguer a nossa voz, o nosso pensamento, o nosso coração, levantar um altar perante o Senhor e orar. A família, talvez a família está destruída, ou então está apanhando desse jeito que nem Israel apanhou. Se levante, ore, que nem Samuel se dispôs a fazer. Alguém, meus irmãos, tem que chamar o povo para congregar, para se juntar, para se organizar, porque senão as derrotas vão continuar batendo e batendo. O povo foi ali novamente congregado por Samuel. O povo pediu para que Samuel orasse. O povo pediu para que ele não parasse de clamar. Eles viram ali em Samuel alguém que poderia clamar a Deus, pois se eles pediram, eles não estavam em condições de pedir, como muitas vezes nós não estamos. Muitas vezes nós queremos orar, meus irmãos, e você sabe muito bem disso, que não sai uma palavra. Muitas vezes nós queremos orar e a angústia é tão intensa que o que só sai é lágrimas, são lágrimas. O povo pediu para que Samuel não parasse de clamar a Deus. Sabe, meus irmãos, a importância de ter alguém para orar por você é algo incrível da parte do Senhor. E nós temos, talvez alguém possa ter vindo aqui com um coração não tão agradecido a Deus, mas fique sabendo de uma coisa, meus irmãos. Todos nós, ao adentrarmos essas portas, tinham pessoas orando por nós. O ministério de intercessão dessa casa, ele batalha uma guerra muito intensa. E eu sei disso, nós sabemos disso. Então, meus irmãos,
ter alguém para orar por você é fundamental. Se você congrega, você tem. E isso fortalece. E isso aproxima cada vez mais o povo de Deus. Samuel, ele precisou tomar mais uma atitude, que está no versículo 9. E eu peço sua atenção para o versículo 9, para nós lermos. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Interessante, meus irmãos. Vamos aqui, ó. Samuel viu que estava complicada a peleja. O povo de Deus estava apanhando verdadeiramente. Aí ele congregou, reuniu o povo. Ele ali orou. Ele também sacrificou. Mas só deixa eu falar um detalhe para você que me chama muita atenção aqui no versículo 9. Porque Samuel, ele recebeu o convite para orar pelo povo, né, que nós vimos no versículo 8. Só que no versículo 9, irmãos, ele fala o seguinte: então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro. O povo estava congregado, estava recebendo a oração, mas Samuel, ele foi sacrificar em holocausto. Pegou o cordeiro que ainda mamava inteiro, sacrificou ao Senhor e clamou ao Senhor por Israel. Ou seja, ele orou depois, ele sacrificou antes de orar. O que me chamou a atenção, meus irmãos, é que Samuel, ele quis mais. Ele viu o povo de Deus desbaratado, perdas, derrotas, humilhações perante seus inimigos. E ele recebeu o pedido no versículo 8 para que ele orasse. Mas Samuel, é como se ele falasse assim: peraí, cadê o cordeiro que ainda mama? Eu vou sacrificar em holocausto ao Senhor primeiro, porque eu quero o melhor de Deus para esse povo. Eu quero que Deus derrame da sua bênção sobre esse povo de uma maneira muito, muito grande, muito intensa. E ele foi, sacrificou e depois orou. No Antigo Testamento, meus irmãos, Deus recebia esta maneira de sacrifício, nós sabemos. De pegar o animal que ainda mamava, sacrificar, queimar em holocausto, né, que é o sacrifício queimado. Para nós hoje, meus irmãos, pelo amor de Deus, deixe seu gato em paz. Nós devemos usar o sacrifício de louvor, o sacrifício que vem do coração para Deus. Porque Deus fala, e Deus tem falado aos nossos corações o que está tirando nós da presença de Deus, o que está nos afastando da presença do Senhor muitas vezes, o que está nos distanciando de Deus. Será, meus amados irmãos, que 5 minutos a mais de oração não é o sacrifício que Deus quer para fazer um mover na tua vida? Será que não é um momento mais intenso com Deus? Será que não é um jejum que tem meses e meses que não fazemos? Será que não é
algo que eu gosto demais e que eu tenho que aquele dia fazer, que eu não consigo abrir mão. Todos nós podemos fazer um sacrifício a mais. Essa palavra sacrifício, irmãos, ela tem que ser colocada entre aspas. Porque quando nós nos humilhamos, quem sai ganhando somos nós. Quando nós nos entregamos, quem sai com a bênção somos nós. Mas o povo de Deus na face da terra tem se distanciado do Senhor, porque tem deixado de sacrificar, entre aspas. O que Deus tem te pedido, hein, para você deixar, ou então para fazer, ou então para se aproximar mais? O que será que Deus tem pedido para cada um de nós? Samuel, ele congregou o povo, recebeu ali o pedido do povo para que orasse. Como falei, ele fez um pouco mais, ele sacrificou e depois orou. Depois de estarem congregados, buscarem a Deus através da oração e oferecer sacrifícios ao Senhor, somente depois é que vem o versículo 10, que nós vamos ver nesse momento agora. Vai para o versículo 10. Todos acharam, né? Amém? Sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Pare aí um pouquinho. Olha para cá um instante. Os filisteus, irmãos, se acostumaram com a vitória. Os inimigos se acostumaram. Matamos 4.000, depois derrotamos 30.000. Moleza. Derrotamos sacerdotes, sumos sacerdotes, arrancamos a arca de lá. Moleza. O povo está congregado, melhor ainda, vamos agora destruir tudo de uma vez e finalizar a batalha. Aí lá vem eles, né? Com toda a força, com todo vigor. Mas, meus irmãos, é agora que chega a bênção do Senhor na vida do crente, viu? Foi aí que eles perderam. Sabe por quê? Porque o povo estava congregado em oração, se sacrificando, ou seja, se humilhando na presença de Deus. O povo estava se fortalecendo. Eles acharam que iam ganhar mais uma vez. E lá vem eles, o povo todo congregado, todo juntinho, que nem vocês estão aí, que nem nós estamos aqui. Lá vem os filisteus com todo gosto. É agora que a gente passa por cima de tudo. Pois vem. Escute a palavra do Senhor. Vamos ler de novo o versículo 10. Todos acharam? Amém? Estão preparados para a bênção aí? Então? Vamos ler novamente. Sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Porém, trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Como é que pode, hein? Como é que... Não. Vamos entender a palavra do Senhor, meus irmãos. O maravilhoso da palavra do Senhor é ver o que está por trás da letra, que o Espírito Santo nos revela, nos mostra. Você entendeu aí, meus irmãos? Olha só como foi que Deus agiu nesse momento. Ergueu-se um homem, né? Samuel congregou, recebeu o pedido para que fosse orado, mas ele se humilhou, sacrificou ao Senhor, buscou a presença de Deus juntamente com o povo. Aí lá vem os filisteus. Tá todo mundo junto, pois é agora. Quando os filisteus chegaram, meus irmãos, o povo de Deus não fez foi nada.
Ué, tinha 34 mil lá lutando, batalhando, perderam. Nesse momento aqui tinha menos. Só que quem foi que agiu aqui, meus irmãos, ó, foi o Senhor. E tem um detalhe, viu? Você reparou como foi que o Senhor agiu? No versículo 10, a parte final, a parte B, diz assim: e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada. Meus irmãos, para pensar. O trovão não mata ninguém. O que pode matar é o raio. Porém, o Senhor trovejou com trovoada. Aí o que foi que aconteceu? Sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Aí a gente fica abismado. O Senhor trovejou com trovoada. No inverno, meus irmãos, a gente fica muitas vezes, tem gente que fica até debaixo da cama com aqueles trovão forte, né? Tem gente que tem medo, mas o trovão não mata ninguém. O que pode matar é o raio. Mas o trovão é o barulho. Meus irmãos, mas foi do Senhor. Foi o Senhor que trovejou com trovoada. E aterrou. O trovão acontece nas nuvens. Aterrou é na terra. O que foi que aconteceu? Como foi que esses homens morreram, meus irmãos? Não dá para saber exatamente. Mas o Senhor livrou Israel dos filisteus no momento da dificuldade. Eu quero que você entenda. Aplauda ao Senhor. Eu quero que você entenda é que hoje você é o Israel de Deus. E talvez veio essas lutas, essas pelejas, essas batalhas, talvez nós tenhamos perdido muitas coisas. E o inimigo está vindo com gosto de gás, que nem fala aqui no Cearenseis, né? Com toda a força, né? Para tentar te derrubar de vez. É agora que eu acabo com esse crente. É agora que ele vai se desviar. Ah, é? Pois vem, porque quem vai trovejar com trovoada é o Senhor. Deixa ele vir, meus irmãos. Porém, esteja congregado. Esteja em oração e em consagração, que nem Samuel fez. O povo desbaratado reuniu. Os inimigos pensaram que era a hora da vitória final. Foi aí onde eles perderam. Porque quando nós somos um povo forte, somos um povo unido, que ora, que se humilha na presença de Deus, pode vir o que for, meus irmãos. O Senhor vai trovejar com trovoada e ainda vai aterrar os inimigos. Interessante, meus irmãos, que eu falei para vocês, para encerrar, que nós lemos um texto muito conhecido, né? E é exatamente, irmãos, isso que aconteceu, todo esse contexto, esse desenrolar, para Samuel chegar no lugar que foi, deixa eu lembrar aqui, Mispa e Sem, e chamar aquele lugar de Ebenezer. Interessante, meus irmãos, que esse Ebenezer, que até aqui nos ajudou o Senhor, ele acontece na nossa vida todos os dias. Todos os dias. Porque eu garanto para você, se você está aqui hoje, é porque o Senhor tem trovejado com trovoada em favor da tua vida. Agora, se as pelejas estão vindo de uma maneira intensa, ou se não estão, congregue, ore e sacrifique, ou seja, se humilhe na presença do Senhor. Porque Deus vai fazer com que todos nós possamos chegar em um lugar
possamos chegar no fim do dia, no fim da noite, e poder erguer a mão, que nem diz aqui o versículo 12, tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou aquele lugar Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. A gente verdadeiramente, irmãos, podemos chegar hoje à noite e erguer nossa mão aqui na igreja mesmo e dizer exatamente isso: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque isto é um fato que tem acontecido em nossas vidas. Mas não se esqueça, irmãos, das atitudes que Samuel tomou e que o povo entendeu a direção de Deus. Então, meus amados irmãos, que o Ebenezer de Deus seja completo na tua vida, nas nossas vidas, para a honra e para a glória do Senhor. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Pastor Flávio.